alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Vivian e na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos lá do capítulo 6 do seu volume 3 do livro didático de História. Você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje entre as páginas 18 e 22, beleza? Então vamos lá! Então, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os direitos humanos de uma maneira mais específica. Na nossa última aula, a gente falou sobre liberdade religiosa. Na aula de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre o direito dos idosos, inclusão social e também o direito das mulheres. Então, vamos lá. Então, como a gente já tinha abordado lá na nossa última aula, esses direitos que a gente está falando são considerados direitos humanos, ou seja, os direitos que toda pessoa tem de ter uma vida digna. Além desses direitos estarem lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles também estão na nossa Constituição. Então, lá na nossa Constituição, a gente tem todos esses direitos previstos por lei. Além da Constituição, a gente também tem vários estatutos, que são vários documentos que compilam diferentes normas e que têm, sim, um poder de lei. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vários diferentes documentos que vão colocar junto várias normas diferentes referentes a esses diferentes grupos. Então, vamos parar e pensar um pouquinho sobre esses diferentes exemplos dos estatutos que eu falei para vocês. Eu falei do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Então, refletindo um pouco mais sobre isso, a gente chega à conclusão que, indiferente da idade da pessoa, ela também tem os seus direitos garantidos por lei. Então, assim como uma criança tem os seus direitos garantidos, um idoso também tem. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre o direito dos idosos. O envelhecimento, ele é uma parte natural da vida. Então, todos vamos chegar um dia a essa idade, todos um dia seremos idosos. Mas a gente também tem que ter em mente que com a chegada de uma idade mais avançada, algumas dificuldades físicas vão sendo adquiridas. Então, é por isso que a gente tem que ter um cuidado especial com essa parcela da população. É por isso que a gente tem o Estatuto do Idoso. Então, esse conjunto de normas, de leis, que dizem respeito às pessoas que têm mais de 60 anos, que já são consideradas idosas. É nosso dever, enquanto cidadão, respeitar, não discriminar e também prestar apoio aos idosos. E, além disso, se a gente vê alguma situação de negligência, é de nosso dever informar algum órgão público que possa se encarregar de prestar um apoio a esse idoso. Os idosos, eles também têm preferência, então é por isso que a gente tem um atendimento preferencial para idosos. Então, por isso que a gente tem um lugar reservado para eles no ônibus, uma vaga no estacionamento que é reservada só para os idosos. É por isso que também nas filas a gente tem que ceder o nosso lugar quando o idoso chega, ou existe até mesmo uma fila especial, uma fila só para os idosos. Por isso é muito importante a gente não estacionar em vaga restrita para os idosos. É muito importante a gente também não utilizar o lugar no ônibus que seja de preferência aos idosos. E se a gente estiver sentado e chegar algum idoso, a gente se levantar e dar o lugar para ele. Então, são todas essas as questões que estão relacionadas com os direitos dos idosos. Prestar um auxílio a uma pessoa idosa é uma responsabilidade de todos, contanto, é claro, que não coloque a nossa saúde em risco também. Mas ela é, sim, uma responsabilidade social de todos. Agora, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre inclusão social. Então, como a gente já refletiu lá nas nossas últimas aulas, a gente sabe que existem diferentes pessoas no mundo. Todos somos diferentes, não existe nenhuma pessoa que seja igual a outra. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. Então, ao invés de excluir as pessoas, a gente tem que incluir elas na sociedade. Por isso, inclusão social. Inclusão das pessoas que sejam consideradas diferentes por qualquer que seja o motivo. Então, todos têm direito a uma participação igualitária na vida em sociedade, sem que eles sejam discriminados ou oprimidos. As pessoas com deficiência, por exemplo, elas têm o mesmo direito a uma vida social que uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em proporcionar esse direito de vida pública, de participação na vida pública às pessoas com deficiência. E como eu já comentei lá com vocês no início da aula, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todos esses direitos, eles são garantidos por lei.
Está lá escrito no artigo 4 desse estatuto que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A acessibilidade para pessoas com deficiência ela pode ser dada das mais diversas maneiras. Eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, adaptação de lugares com rampas, estacionamentos apropriados, barras de segurança, toaletes preparados para receber essas pessoas, adaptação de ferramentas tecnológicas, como computadores adaptados para pessoas que tenham deficiência auditiva ou visual, nossas atitudes cotidianas do cidadão, então auxiliar uma pessoa que tem uma deficiência visual a atravessar a rua, por exemplo, e ações do Estado também, como inserção do ensino de Libras nas escolas. Essas são algumas ações de acessibilidade que vão proporcionar o direito a atividades na vida pública, na vida social, para as pessoas com deficiência. Então aqui eu falei para vocês um nome que talvez você ainda não conheça, Libras. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Ela também, assim como o português, é considerada uma língua oficial do Brasil. Então, o Brasil tem duas línguas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais. Muitos outros países, assim como o Brasil, também têm a sua própria língua de sinais. Essa língua de sinais, então, ela vai ser utilizada para expressar o que a gente entende como palavras, números e expressões por meio de gestos e também de sinais. Essa língua ela é utilizada principalmente pelas pessoas surdas e são muitas poucas pessoas fora da comunidade surda que sabem se comunicar por Libras, o que acaba gerando a exclusão daquelas pessoas que têm como única língua a Libras. Então, por isso que é muito importante a gente também ter o ensino da língua da Libra nas escolas, para que cada vez mais pessoas também consigam se comunicar por meio dessa linguagem. Aqui eu posso mostrar rapidinho para vocês alguns sinais da Libras. Então, vamos lá. Primeiro, oi. Então, para você fazer o oi, você vai fazer uma bolinha com o seu dedo e levantar o dedo mindinho e mexer. Então, isso aqui significa oi. Se você quiser falar tudo bem, você vai juntar a sua mão aqui perto do queixo e depois você vai abrir e fazer o sinal de belezinha. Então, tudo bem? Tudo bem? Então, assim que se fala tudo bem. Se você quiser falar obrigado, você pode colocar a mão aqui e fazer assim. Então, obrigado, obrigado. Desculpa, você pode fazer o sinal com o seu dedo polegar e o dedo mínimo e colocar aqui no queixo. Então, desculpa. E o sinal de Libras. Se você quiser fazer o Libras, falar Libras, você vai colocar as suas duas mãos abertas e girar elas em torno de uma da outra. Então, isso aqui significa Libras. Então, esses são alguns poucos sinais aí para vocês terem uma ideia bem pequenininha. Mas também é muito importante a gente procurar se informar para que a gente conseguir se comunicar com uma pessoa que só consiga se comunicar por meio de Libras. A inclusão social ela também vai ocorrer por meio do respeito e da inclusão na vida pública dos diferentes grupos étnicos, que podem ser vistos como as minorias. Grupo étnico diz respeito a um povo que tenha língua, costumes e uma história em comum, que sejam similares. E todos esses grupos têm o direito de expressar e de que sejam respeitados os seus costumes, a sua língua e as suas tradições históricas. Por exemplo, os povos indígenas, que são considerados um povo tradicional aqui do Brasil. Quando eu falo de um povo tradicional, eu digo de um povo que ele tem uma cultura, uma tradição diferente da maioria do local onde ele está localizado. Então, os povos indígenas, eles têm o direito a expressar a sua cultura, a sua língua, as suas tradições e de que elas sejam respeitadas por todas as pessoas. Além disso, eles também têm o direito à terra onde eles vivem. Além dos povos indígenas, a gente também tem os quilombolas. Se você quiser ver um pouquinho mais, eu vou deixar aqui um QR Code que você pode acessar com a câmera do seu celular para ver um mapa com todas as comunidades quilombolas que tem aqui no Brasil. Então, quando eu falo de comunidades de povos indígenas e de povos de comunidades quilombolas, eu estou falando desses povos tradicionais do Brasil, que somam um total de 5 milhões de pessoas e que ocupam 1/4 do território brasileiro. Eles têm o direito de preservar e também de que sejam respeitadas a sua identidade e os seus costumes, mesmo que eles vivam em casas de alvenaria ou que tenham smartphones. Então, é muito importante a gente ter isso em mente.
Para concluir, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória das mulheres em busca dos seus direitos. Então a gente tem que ter em mente que hoje em dia as mulheres elas têm sim os mesmos direitos que os homens. Temos o direito de ser tratadas iguais aos homens, mas não foi sempre assim. Aqui no Brasil, até 1950, a maioria das mulheres elas eram educadas e elas tinham como único propósito servir como dona de casa ou mães. Então elas não podiam seguir uma carreira profissional que fosse considerada masculina, como por exemplo medicina, direito ou engenharia. Essas eram profissões reservadas só para os homens. Depois, com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando esse direito e esse lugar de seguir a carreira profissional que elas quisessem. Mas mesmo assim, as mulheres ainda encontram muitas dificuldades no mercado do trabalho, recebendo muitas vezes salários menores do que os homens. Então é por isso que a luta do direito pelas mulheres, de igualdade perante aos homens, ela continua até hoje. E também é muito importante a gente ter em mente que aqui a gente está falando do cenário brasileiro. Em outros lugares do mundo, muitas mulheres ainda não têm o direito à educação. Como, por exemplo, no vídeo que a gente já falou um pouco lá sobre a Malala, que é uma ativista, uma mulher paquistanesa, que luta pelo direito das meninas irem às escolas e se educarem. A luta pelo direito das mulheres, das pessoas idosas, dos diferentes grupos étnicos e das pessoas com deficiência é uma luta cotidiana. Então a gente sempre tem que dar muita atenção e respeito a esses tópicos de discussão para que o direito dessas pessoas seja sempre garantido. Então, gente, a nossa aula de hoje já vai chegando ao fim, mas antes de você ir embora, eu queria deixar a sugestão de uma atividade. Essa atividade consiste de você resolver os exercícios 1 e 2 lá da página 26 do volume 3 do seu livro didático de História. E não se preocupa, porque se você não tem acesso ao seu material didático, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um documento no qual você pode ter acesso a essas perguntas. Beleza? E você também pode assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção dessas perguntas aqui com você, tá certo? Então é isso, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau, até uma próxima.